Bem-vindo ao Super à Prova. Estou aqui novamente com vocês para ver a aula 5, parte 2. Sou Célia Campos, professora de Geografia Geral. Nessa aula 5, parte 2, veremos a tectônica de placas e a deriva dos continentes. Veremos a litosfera e as placas tectônicas, a deriva continental, da deriva continental até a tectônica de placas. E o objetivo é conhecer a dinâmica interna da Terra e conhecer os pressupostos das duas teorias. Vamos lá. Na orientação de estudos, é importante que você saiba os tipos de movimentos e limites das placas tectônicas e conheça os fundamentos da deriva continental e da tectônica de placas. A litosfera e as placas tectônicas. As placas tectônicas são grandes blocos da litosfera que se encontram em movimento. Flutuam sobre a astenosfera. Essa astenosfera, gente, é uma camada plástica situada na parte superior do manto. E ela é que promove os movimentos convectivos que fazem as placas movimentarem. São várias as placas tectônicas, são grandes, mas se intercalam com placas menores, como a placa do Caribe, por exemplo. As placas tectônicas apresentam movimentos e limites. Nos movimentos, nós temos movimento divergente. Se é divergente, é um movimento de separação de placas. E nesse limite, esse movimento gera um limite construtivo. Por quê? Porque verifica-se a agregação do magma, formando novas rochas na crosta terrestre. Temos o movimento convergente por subdução. É um movimento de encontro entre placas tectônicas, em que a placa mais densa mergulha sobre a placa menos densa. E o limite que ocorre nesse movimento, ele é destrutivo, porque essas placas refundem, né? E vão virar magma outra vez, mas promovem também dobramentos na parte continental, nas bordas dos continentes, e a formação de fossas oceânicas. E o movimento transversal ou transformante é quando as placas deslizam em direção oposta. Então ocorre um limite conservativo, pois não destrói nem constrói rochas da crosta terrestre. Nessa imagem, nós estamos vendo esses limites. Então, você observa aqui, ó. Esse limite aqui é resultante de um movimento divergente. Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, as placas se separando. A placa africana, a placa sul-americana se separando. E aqui no meio dessa placa, ó, formou a cordilheira mesoatlântica com as placas tectônicas. Então, eu tenho um movimento divergente com um limite construtivo que está formando rochas. Neste aqui, ó, a placa do Pacífico está mergulhando sobre a placa indo-australiana. Então, esse movimento é convergente e eu tenho aqui, ó, a formação de fossas marinhas e tenho os dobramentos na crosta. Essa rocha aqui, ó, ela vai fundir e virar magma. Já no movimento conservativo, no movimento transformante, eu vou ter um limite, nem destrói e nem constrói. Ele vai conservar as rochas da crosta terrestre, como acontece aqui na falha de Santo André, no oeste dos Estados Unidos. Da deriva continental à tectônica de placas. Como é que chegamos da deriva para a tectônica? Na deriva continental, o Alfred Wegener, ele colocou que há 250 milhões de anos, todos os continentes formavam um só continente, que era o Pangeia. Quando chegou no Triássico da era Mesozoica, o Pangeia fez uma separação no sentido leste-oeste e derivou para o norte, formando a Laurásia, um grande continente formado pela América do Norte, Europa e Ásia, e ao sul, Gondwana, que agregava a América do Sul, África, Índia, Austrália e Antártida num bloco só.
A seguir, nos períodos Jurássico e Cretáceo, eles continuaram a sua separação e no período terciário da Era Cenozoica chegaram quase que à posição atual, chocando e formando as cordilheiras montanhosas, e no período quaternário chegaram à posição atual. Então era um só continente que inicia a separação formando Laurásio-Gondwana, depois forma a cadeia meso-oceânica, a mesoatlântica no Cretáceo, formando o Oceano Atlântico, e o quaternário no período atual, a posição exata dos continentes, que ainda continua à deriva, mas mais lentamente. A tectônica de placas, ela descreve o movimento de grande escala na crosta e surgiu a partir da observação da teoria da deriva dos continentes e da expansão do fundo dos oceanos de ex. A teoria da tectônica de placas surgiu no final de 1960 da década e é aceita pela comunidade científica. Segundo essa teoria, as placas flutuam sobre a astenosfera, a camada superior do manto, que movimentam alguns centímetros por ano. E no reforço da teoria, quais foram os argumentos que o Alfred Wegener utilizou para explicar a deriva continental? O primeiro deles foi o morfológico, o encaixe entre as costas da América do Sul e da África. Ela se encaixa. O paleontológico, a ocorrência de fósseis idênticos, porque existem fósseis idênticos em toda a extensão do Pangeia. E os litológicos, a ocorrência de rochas idênticas. Então, essas rochas aqui na América do Sul são iguais às rochas do continente africano. E os paleoclimáticos, a existência de depósitos glaciares em zonas que hoje têm clima tropical. Por que elas têm esses depósitos glaciares? Porque estiveram numa latitude mais alta e agora chegaram à posição atual. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.